Compartilhe esta oração de libertação com todos que você conhece. Juntos, somos mais fortes. Deixe seu like para apoiar esse ministério de oração. Comente "Eu rompi com as trevas" para declarar sua vitória. Inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder nenhuma oração transformadora. Agora diga comigo: Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Tu és o Senhor dos exércitos. Teu trono está acima dos céus. Teu poder é eterno. A tua palavra é fogo consumidor. A tua presença quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo e dissipa as forças da escuridão. Neste momento eu ergo minha voz com fé, com autoridade, com convicção e me coloco debaixo do sangue do Cordeiro, que fala mais alto que qualquer maldição, encantamento ou pacto, pela autoridade do nome de Jesus, que venceu a morte e triunfou sobre os principados e potestades. Eu declaro que toda força lunar de controle espiritual, toda magia associada aos ciclos da lua, toda feitiçaria baseada em rituais lunares, está sendo quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Eu renuncio e corto em nome de Jesus toda aliança feita por mim, por meus antepassados ou por terceiros em meu nome, com forças ocultas que operam por meio da lua. Lua cheia, lua nova, lua minguante ou lua crescente. Declaro que não sou propriedade de nenhuma entidade lunar. Sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Fui comprado por preço de sangue. O sangue do Cordeiro de Deus é o selo eterno sobre minha alma, meu corpo, minha mente, minha casa, minha família e meu destino. Deus de Elias, envia agora fogo do céu sobre todos os altares que foram erguidos contra mim nas madrugadas, nas encruzilhadas, nas matas, nos terreiros, nos cemitérios, nos montes e nos vales, usando elementos lunares, oferendas, encantamentos e invocações. Queima, Senhor, com fogo purificador, todo círculo de invocação lunar, toda pedra consagrada à lua, todo tambor, toda vela, toda água, todo vinho, todo sal, toda terra, todo sangue consagrado a entidades noturnas. Eu clamo o poder do Senhor, dos exércitos sobre todos os elementos manipulados por bruxas, magos, feiticeiros e sacerdotisas das trevas. Eu declaro guerra espiritual em nome de Jesus. Eu revogo agora, pela autoridade do sangue do Cordeiro, todo pacto feito com espíritos lunares, sejam eles chamados de Diana, Hécate, Selene ou qualquer outro nome oculto que venha disfarçado de luz. Toda a linguagem espiritual invertida usada contra mim nos portais da meia-noite e nas transições dos ciclos lunares está agora sendo anulada, desativada e desfeita. Eu lanço a palavra de Deus como espada afiada de 2 gumes contra toda língua maldita, contra toda invocação proferida sob o luar, contra todo feitiço lançado durante e após as fases da lua. Que essas palavras sejam agora anuladas, queimadas, desfazendo-se como neblina diante do sol da justiça que é Cristo. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que ousar levantar-se em juízo será condenada. Senhor, Deus, quebra agora os encantamentos lunares lançados por vozes femininas e masculinas que operam no oculto. Quebra, Senhor, as correntes do medo noturno, os ciclos repetitivos de insônia, os ataques de pânico às 3 da madrugada, os sonhos recorrentes com figuras negras, olhos de animais, luas vermelhas, mares revoltos, serpentes e corujas. Declaro que esses sonhos não têm mais poder sobre mim. Eles são agora capturados e levados cativos à obediência de Cristo. Toda prisão espiritual noturna é desfeita. Toda manipulação de alma por meio de sonhos induzidos por encantamento lunar é cortada pela espada do Espírito. Eu invoco agora os exércitos celestiais, comandados pelo arcanjo Miguel, para guerrear ao meu favor. Miguel, comandante do exército de Deus, levante tua espada flamejante e peleje por mim. Derruba os tronos lunares erguidos nos ares contra minha vida. Que os anjos guerreiros entrem agora nos territórios onde meu nome foi levado. Que toda imagem minha manipulada em rituais seja queimada pelo fogo do céu. Que toda roupa, objeto, fio de cabelo, fotografia, assinatura,
ou até mesmo o pensamento que foi direcionado à lua em rituais contra mim, agora seja destruído em nome de Jesus. Eu clamo pelo poder do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu descanso à sombra de El Shaddai, e por isso nenhuma praga noturna me alcançará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nenhuma força lunar, nenhum espírito noturno, nenhuma alma faminta das trevas terá permissão para tocar em mim. Eu sou propriedade do Senhor. Eu sou guardado pelo sangue. Eu sou blindado pela fé. Eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. Em nome de Jesus Cristo eu expulso agora todos os espíritos famintos, espíritos errantes, espíritos que vagam durante a noite em busca de corpos, mentes, vontades e emoções para dominar. Espíritos que se alimentam de dor, tristeza, luto, desânimo, lágrimas e solidão. Espíritos que se aproximam como sombras no quarto. Vozes sussurradas no ouvido. Toques no corpo durante o sono. Opressões durante os sonhos e confusão mental ao despertar. Eu ordeno agora. Retirem-se, em nome de Jesus. Espíritos famintos, voltem ao abismo de onde vieram. Eu não sou alimento de espíritos. Minha alma está guardada em Deus. Meu espírito está firmado na rocha eterna. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Pai Santo, cobre agora minha casa com fogo celestial. Que o fogo que saiu do trono em Apocalipse 8 desça agora sobre os cantos, portas, janelas, espelhos, eletrônicos, roupas, camas, armários e telhado da minha casa. Nenhum espírito estranho terá morada aqui. Declaro minha casa território sagrado. Todo espírito faminto, toda presença não autorizada, toda energia espiritual negativa agora está sendo consumida pela presença manifesta do Espírito de Deus. Ó Santo Espírito, flua como vento impetuoso, encha cada cômodo da minha casa, circule com tua presença. Faça da minha casa um altar de adoração, que o som do céu, a harmonia do Espírito e o poder da Palavra de Deus se estabeleçam agora em minha casa. Que as paredes ouçam a adoração, que o chão sinta a unção, que o teto vibre com os louvores, que a atmosfera seja saturada com a glória de Deus, que nenhum encantamento lunar encontre brecha, que nenhum espírito faminto encontre entrada, que nenhum sussurro do inferno penetre neste território, pois este lugar pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Leão da tribo de Judá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me levanto agora, como sentinela da minha casa, como intercessor da minha família, como guerreiro no campo do Espírito. Eu cerco minha vida com o escudo da fé. Eu cerco minha mente com o capacete da salvação. Eu cerco minha boca com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu cerco meus pés com a preparação do Evangelho da paz. E eu declaro que nenhuma força lunar, nenhum espírito das trevas e nenhuma ação das trevas noturnas poderá prevalecer contra mim, contra minha casa, contra minha mente, contra minha alma, contra meus caminhos. Deus de Israel, revela agora todo o ponto de acesso aberto, todo o portal espiritual por onde os encantamentos lunares e espíritos famintos têm tentado se infiltrar. Revela, Senhor, qualquer objeto em minha casa que seja portal oculto, qualquer item consagrado, qualquer presente amaldiçoado, qualquer enfeite, qualquer adorno, qualquer pintura, qualquer símbolo, qualquer música, qualquer livro, qualquer imagem, qualquer som ou aroma usado pelo inimigo para abrir brechas espirituais. Revela-me, ó Deus vivo, para que eu possa lançar fora, queimar, destruir, remover da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Declaro agora que nenhuma energia lunar terá poder sobre meus ciclos, sobre meu tempo, sobre minha saúde, sobre minhas emoções, sobre minha fertilidade, sobre minha produtividade, sobre meus relacionamentos, sobre minhas decisões. Que toda a influência oculta do calendário lunar seja anulada agora pelo sangue de Jesus. Eu não sou guiado por astros, nem por signos, nem por planetas, nem por luas. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Meus dias estão escritos no livro da vida. O meu tempo está nas mãos do Altíssimo. Os meus passos são dirigidos pela palavra do Senhor. Eu ando pela fé, não por vista. Eu ando pela direção do céu, não pelos sinais da terra. Quebrada está toda a cadeia espiritual que me prendia às estações das trevas. Quebrada está toda a prisão invisível, todo laço mental, todo peso na alma, toda a opressão recorrente nos ciclos da lua cheia. Quebrado está o espírito de inquietação, de insônia, de pensamentos repetitivos e exaustão inexplicável. Eu declaro que sou livre, liberto, redimido, restaurado e blindado. Nenhuma influência lunar, nenhum pacto com espíritos das estrelas, nenhuma invocação sob a luz da lua terá domínio sobre mim. Eu não participo dos banquetes da lua. Eu não faço parte das alianças ocultas que adoram a criação em lugar do Criador. Eu sou adorador do único e verdadeiro Deus. Pai Santo, eu agora me posiciono no mundo espiritual e clamo pelo anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem. Que esse anjo empunhe espada de fogo contra toda a legião de espíritos famintos que rondam minha vida. Espíritos de escassez espiritual, de fome de adoração desviada, de sede por sacrifícios humanos, de cobiça pelas emoções humanas, agora eu os confronto com a autoridade do nome de Jesus. Vocês não têm parte comigo. Vocês não têm poder sobre minha casa. Vocês não terão mais influência nos meus pensamentos, nos meus sonhos, nos meus sentimentos. Espíritos famintos que procuram brechas através de ressentimentos, mágoas, medos e lembranças dolorosas, sejam agora expulsos em nome de Jesus. Toda amargura escondida, toda raiva reprimida, toda ferida da alma usada como ponto de entrada para esses espíritos ser expurgada agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Senhor, lava-me por inteiro, do topo da cabeça à planta dos pés. Purifica meu subconsciente, meu inconsciente e meu consciente. Retira de mim toda raiz que atrai espíritos mortos, toda lembrança que alimenta entidades, todo ciclo emocional que me enfraquece. Que a tua luz, ó Senhor, ilumine agora os lugares sombrios da minha alma. Onde houver trevas, que entre a tua luz. Onde houver mentira, que entre a tua verdade. Onde houver medo, que entre tua paz. Onde houver culpa, que entre teu perdão. Onde houver lacunas, que entre teu amor. Eu rejeito os laços emocionais com o passado. Eu cancelo as memórias que me prendem ao trauma. Eu desfaço as alianças com o sofrimento. Eu corto as correntes da dor emocional que alimentavam entidades famintas por tristeza. Eu não sou escravo da dor. Eu sou livre pelo poder da cruz. Pai Celestial, levanta um muro de fogo ao meu redor. Como está escrito em Zacarias 2:5. Eu mesmo, diz o Senhor, serei um muro de fogo ao redor dela e serei a glória no meio dela. Circunda-me com tua glória. Sela-me com tua presença. Estabelece tua luz como muralha em minha volta. Que nenhuma força da lua possa romper esta barreira. Que nenhum feitiço dos céus, da terra ou do abismo possa transpor o escudo da tua glória. Declaro que toda oração feita por bruxas, ocultistas, xamãs, médiuns ou invocadores de entidades, direcionada contra mim sob qualquer fase da lua, seja agora revertida, neutralizada, cancelada e transformada em bênção, em nome de Jesus. Ergo agora, no mundo espiritual, um altar de adoração verdadeira ao Senhor. Um altar com louvor, com oração, com santidade, com entrega total. Eu oferto minha voz. Eu oferto meu coração. Eu oferto meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este altar anula todos os altares das trevas erguidos contra mim. Todo altar de sangue, de ossos, de cabelo, de terra, de fotos, de bonecos, de bonecas, de símbolos lunares. Todo altar onde meu nome foi mencionado com maldição, seja agora desfeito pelo poder do altar eterno do Calvário. A cruz é o altar definitivo. O sangue de Cristo é o sacrifício perfeito. Nada mais precisa ser feito. Já foi consumado. Eu declaro que a minha atmosfera espiritual está limpa. O ar que respiro está purificado pela presença de Deus. Minha casa está cercada por anjos guerreiros.
Meus dias e minhas noites são governados pelo reino de Deus. Nenhuma influência lunar, nenhum espírito faminto, nenhuma maldição noturna terá poder sobre mim. Eu vivo no reino da luz. Eu caminho pela verdade. Eu sou filho da promessa. Eu sou herdeiro da aliança. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Nenhum feitiço, nenhum encantamento, nenhuma palavra maldita, nenhuma oferenda, nenhuma invocação, nenhuma cerimônia noturna terá efeito sobre mim, pois eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, em guerra espiritual, avanço com autoridade. Permaneço com firmeza, seguro na palavra eterna que jamais falha. Neste momento, consagro todos os meus sentidos ao Senhor dos Exércitos. Consagro meus olhos, meus ouvidos, minha mente, minhas emoções, minha vontade, meu coração e meu corpo como templos do Espírito Santo. Tudo que sou, tudo que penso, tudo que sinto, tudo que desejo, tudo que vejo, tudo que ouço, tudo pertence ao Senhor. Declaro que toda interferência da lua, das estrelas e das energias místicas é quebrada agora. Todo o magnetismo lunar que foi lançado contra minha saúde emocional, contra meu equilíbrio mental, contra minha vida sexual, contra meu ciclo biológico, contra meu sono, contra meus sonhos e contra meus relacionamentos, seja dissolvido agora pelo fogo do Deus vivo. Senhor, queima todo resquício de encantamento lunar. Queima toda a maldição lançada sob a lua cheia, sob o eclipse, sob o céu noturno. Queima toda a oferenda deixada em encruzilhadas, praias, montanhas, vales, campos ou cemitérios sob a luz da lua. Queima, ó Deus, com tua espada flamejante. Repreendo agora todo espírito faminto que busca entrada por meio de rituais noturnos. Espíritos que se alimentam da dor, da solidão, do medo, da carência emocional, da falta de perdão, do desejo descontrolado, do cansaço da alma. Eu os confronto agora com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo espírito de íncubos e súcubos, toda entidade noturna que tenta seduzir em sonhos, oprimir durante o sono, causar paralisia espiritual, provocar pesadelos recorrentes, eu declaro: vocês não têm mais acesso. O sangue de Jesus está sobre minha cama, sobre meu travesseiro, sobre minhas cobertas, sobre meu quarto, sobre meus sonhos, sobre meu descanso. Todo espírito que vagueia com fome pelas madrugadas em busca de corpos vulneráveis, de almas sem vigília, de lares sem oração, de mentes cansadas, seja agora capturado pelos anjos do Altíssimo. Que haja prisão celestial sobre essas entidades. Que sejam lançadas no abismo, acorrentadas pelo poder divino. Eu ordeno: sai da minha casa, sai da minha mente, sai do meu campo emocional, sai da minha descendência, sai da minha árvore genealógica. Espíritos que se travestem de ancestrais, de protetores, de guias, de curandeiros, mas que são demônios disfarçados, eu os desmascaro agora e os expulso em nome de Jesus. Que os céus sejam abertos agora sobre mim. Que um novo ciclo comece, não baseado em fases lunares, mas em estações do espírito. Eu rejeito os comandos dos astros. Eu rejeito a influência dos planetas. Eu rejeito toda a astrologia, todo o zodíaco, todo o horóscopo, toda a numerologia, toda consulta a cartas, búzios, runas, tarôs, mapas astrais e revelações místicas. Eu vivo pela palavra de Deus. Eu creio no que o Senhor diz a meu respeito. Eu sou o que as Escrituras afirmam que eu sou. Eu tenho o que o Senhor afirma que eu tenho. Eu posso o que o Senhor declara que eu posso. Nenhuma sentença espiritual, vinda de bruxaria, ocultismo, espiritismo ou feitiçaria lunar, prevalecerá contra a palavra de Deus. Levanto agora um clamor de fogo em favor da minha família. Todo encanto lunar lançado sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre meus pais, sobre minha descendência, seja quebrado agora em nome de Jesus. Onde houve rituais para desestabilizar meu lar, que o anjo do Senhor agora derrube os altares inimigos. Onde houve palavras malditas declaradas sob o luar, onde houve nomes escritos na areia, na pedra, no sangue, na vela, nas águas, nos ossos,
Que todas essas palavras se desfaçam agora. Que o vento de Deus sopre e leve embora toda sentença contrária. Que a voz do Espírito se levante como trovão e calem-se todas as vozes contrárias. Senhor, consagro agora meus ciclos de sono e vigília. Que eu durma em paz, que eu acorde renovado, que os portais dos meus sonhos sejam selados pelo Espírito Santo. Que apenas visões celestiais, instruções divinas, revelações proféticas e sonhos alinhados com a tua vontade me alcancem. Todo pesadelo, toda falsa revelação, toda paralisia do sono, toda opressão noturna, toda visitação demoníaca disfarçada, toda presença estranha no quarto, todo toque espiritual indevido, todo sussurro maligno durante a noite, eu cancelo agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, coloca um anjo à minha cabeceira. Coloca sentinelas em cada canto do meu quarto, que nenhuma força do mal se aproxime. Neste momento, Senhor, envia o teu fogo consumidor sobre toda a oferenda lunar feita contra mim. Onde quer que tenham mencionado meu nome em rituais, que tua espada corte agora os cordões de vínculo espiritual. Onde tenham escrito meu nome em papéis amaldiçoados, onde tenham enterrado, queimado ou entregado meu nome à lua, que esses escritos se desfaçam agora, queimados pelo fogo santo. Eu retiro meu nome da boca das trevas. Eu retiro meu nome dos livros das bruxas. Eu retiro meu nome dos caldeirões espirituais. Eu retiro meu nome das invocações lunares. Meu nome está gravado nas mãos do Senhor. Meu nome está no livro da vida. Que toda fome espiritual que atrai espíritos famintos seja saciada pela presença de Deus. Que minha alma se alimente da palavra. Que minha carne seja disciplinada pelo Espírito. Que minha mente seja renovada pela verdade. Que minha sede seja saciada pelas águas vivas que fluem do trono do Cordeiro. Eu não sou mais campo fértil para espíritos das trevas. Eu sou habitação do Espírito Santo. Meu corpo é templo da presença divina. Meus pensamentos são selados com o selo da salvação. Minha alma é ancorada na rocha inabalável. Meu espírito está conectado ao Espírito de Deus. Não ando mais sob o calendário dos homens, mas sob o tempo eterno de Deus. Não sigo as marés das emoções, mas a constância da fé. Não caminho sob sombras lunares, mas na luz do Cordeiro. Nenhuma lua de sangue, nenhum eclipse, nenhum alinhamento cósmico, nenhum fenômeno astronômico será usado contra mim. A criação obedece ao Criador, e eu pertenço ao Criador. Todo poder foi entregue a Jesus, nos céus e na terra. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é a estrela da manhã. Ele é mais alto do que qualquer lua. Ele reina sobre todos os céus. Nele estou seguro. Por ele sou guardado. Com ele estou escondido. Pai Celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Senhor dos exércitos e Rei da glória. Neste momento, eu continuo em oração, profética com firmeza, com fé inabalável e com espírito de guerra. Declaro com minha boca e creio com meu coração que todo encantamento lunar está desfeito em minha vida, em minha casa, em minha linhagem, em minha história. Eu me posiciono sob a autoridade do sangue de Jesus e clamo que toda a influência dos ciclos lunares sobre meu corpo físico, emocional e espiritual seja dissolvida agora pelo poder do Espírito Santo. Senhor, eu rejeito agora toda tentativa do inimigo de estabelecer padrões repetitivos em minha vida, baseados nos ciclos lunares. Todo padrão de crise emocional durante luas específicas, todo padrão de confusão mental durante eclipses, todo padrão de doenças cíclicas durante fases lunares, todo padrão de ataques espirituais programados com a lua cheia, toda repetição de tristeza, ansiedade, solidão, insônia, perturbação sexual ou opressão noturna, eu cancelo agora em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro anule todas as repetições malignas. Eu declaro liberdade contínua, equilíbrio, constância e paz em todas as fases da minha jornada. Espíritos famintos, que foram soltos durante rituais lunares, eu os confronto com a autoridade do Senhor Jesus Cristo.
todo espírito de carência que suga minha energia espiritual, toda entidade de escassez que se alimenta da minha dor, toda criatura das trevas que se apega aos meus pensamentos, emoções, desejos ou memórias para gerar fome espiritual, fome emocional, fome por vícios, fome por relacionamentos destrutivos, eu vos repreendo agora. Vão embora. Não tenho aliança com as trevas. Não tenho pacto com a lua. Não tenho laços com encantamentos. Meus pactos foram feitos no altar do Senhor. Minha fome é por justiça. Minha sede é por Deus. Repreendo agora toda presença de espírito imitador que tenta agir como conselheiro espiritual, como guia noturno, como protetor em sonhos. Rejeito toda a tentativa do maligno de imitar a voz de Deus em visões. Todo espírito disfarçado de anjo, de mentor, de ancestral iluminado, de ser de luz, mas que na verdade é demônio disfarçado, seja lançado fora agora. Que os anjos de guerra do Senhor desçam com espadas flamejantes e purifiquem meu campo espiritual. Que toda frequência de engano seja silenciada. Que a voz do Espírito Santo se torne clara, audível, inconfundível em minha vida. Senhor, eu declaro: nenhuma bruxaria feita à meia-noite, nenhuma invocação feita sob o luar, nenhum cântico entoado por feiticeiros nas florestas, nos campos, nos altares pagãos, terá poder contra mim. Nenhuma oferenda feita com sangue de animais, nenhuma comida consagrada à lua, nenhuma dança ritualística, nenhum tambor sagrado, nenhum símbolo místico invocado terá poder sobre mim. Que todo feitiço contra minha mente, contra meu coração, contra meus sonhos, contra minha prosperidade, contra minha santidade, contra meu ministério, contra minha família, seja anulado agora, em nome de Jesus. Eu me levanto agora com o cetro da autoridade espiritual e decreto: o ciclo de opressão termina aqui. A repetição de ataques termina aqui. A fome espiritual termina aqui. A manipulação das fases lunares termina aqui. Que toda cadeia seja quebrada. Que toda prisão seja aberta. Que toda sombra se dissipe. Que toda a influência da lua seja reduzida a nada. Que todos os espíritos noturnos sejam dispersos. Que toda maldição enviada sob o luar seja recolhida. Que todas as trevas recuem. Que o reino de Deus avance sobre mim como luz plena ao meio-dia. Consagro agora minha identidade espiritual ao Senhor. Que nenhuma entidade faminta me reconheça pelo cheiro da alma ferida, nem pelo cheiro do medo, nem pelo cheiro da carne. Que o único aroma que exale da minha vida seja o perfume de Cristo. Que os espíritos famintos encontrem barreiras intransponíveis. Que os encantamentos lunares sejam como pó levado pelo vento. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Minha alma está firmada na rocha. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Pai, guarda minha mente durante as noites. Que meus pensamentos sejam filtrados pela Tua verdade. Que eu não receba mentiras do mundo espiritual distorcido. Que nenhum espírito faminto se aproveite da minha fragilidade emocional ou do meu cansaço físico para se aproximar. Eu declaro: minha mente está selada com o capacete da salvação. Meus olhos estão protegidos com colírio celestial. Meus ouvidos estão afinados com o céu. Meu espírito está sensível à voz do Teu Espírito. Clamo agora pelas chaves espirituais da liberdade. Senhor, abre os portões que foram fechados pelos rituais lunares. Abre as portas que foram trancadas por feitiçarias feitas sob os céus. Abre os caminhos que estavam bloqueados por encantamentos. Que o ciclo da estagnação se encerre, que as águas paradas se movam, que as travas sejam quebradas, que tudo que estava retido seja liberado. Declaro colheita, avanço, crescimento e prosperidade sem interferência maligna. O tempo de escravidão espiritual terminou. Agora é tempo de redenção. Deus eterno, envia fogo consumidor sobre toda raiz de encantamento que ainda permaneça. Onde houver raiz plantada por palavras malditas, onde houver raiz estabelecida por consagrações lunares, onde houver raiz de vínculos espirituais, que tudo seja arrancado agora.
Que não reste uma semente sequer, que o solo da minha vida seja purificado. Que a terra do meu coração seja lavrada pela tua palavra. Que haja uma nova plantação de fé, de verdade, de pureza, de santidade, de paz, de autoridade. Em nome de Jesus, eu envio a espada da palavra sobre todo o altar de feitiçaria lunar erguido contra mim. Que esse altar seja destruído. Que toda pedra consagrada seja removida. Que toda vela seja apagada. Que toda invocação seja silenciada. Que toda fumaça seja dispersa. Que toda boneca, objeto, imagem, roupa, cabelo, fotografia ou qualquer elemento consagrado para amarração espiritual, obsessão, paixão cega, confusão mental, falência emocional ou destruição conjugal seja agora neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Senhor Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo pode, neste quinto momento de clamor, eu me coloco mais uma vez em tua presença com ousadia espiritual, revestido com toda a armadura de Deus, para avançar contra as obras ocultas da lua, contra os espíritos famintos das trevas, contra toda a ação do inferno planejada nos bastidores da noite. Clamo pelo sangue do Cordeiro sobre a minha cabeça, sobre meu lar, sobre minha família, sobre meu sangue, sobre minha história, sobre minha identidade. Não haverá mais domínio das trevas sobre mim. O ciclo da opressão terminou. A era da escravidão espiritual se encerrou. Eu vivo o tempo da liberdade de Cristo. Declaro agora, em nome do Senhor Jesus, que todos os encantamentos feitos em rituais lunares para manipular minha vontade, alterar minha percepção da realidade, afetar meu discernimento espiritual, conduzir meus passos para caminhos de ilusão, ou desviar meu coração da verdade do Evangelho, estão cancelados. Que toda conjuração feita sob luar, toda invocação com nomes de deuses antigos, toda prece dirigida a entidades ligadas à lua, todo encantamento realizado em nome de Diana, Hécate, Ísis, Selene, ou qualquer outra divindade lunar pagã, seja destruído agora, pelo fogo do Senhor dos Exércitos. Senhor, todo altar consagrado à lua e usado para me atacar espiritualmente, seja ele físico, astral ou mental, eu declaro, está em ruínas. Que os anjos de guerra desçam com martelos e espadas e quebrem toda a base espiritual, todo o círculo mágico, todo o triângulo de invocação, todo o símbolo gravado, todo o selo oculto, toda a runa mística, toda a pedra de poder. Que não sobre vestígio, que nada permaneça de pé. Que o vento do Espírito sopre sobre as cinzas e dissipe completamente qualquer rastro de feitiçaria lunar. Rejeito, em nome de Jesus, toda marca espiritual colocada sobre mim durante sonhos, projeções astrais ou momentos de inconsciência. Se durante a noite minha alma foi levada para lugares de escuridão, altares lunares, templos de entidades famintas, fortalezas das trevas ou campos de manipulação espiritual, eu agora reivindico minha libertação total. Que toda marca seja apagada com o sangue de Cristo. Que todo selo seja anulado com a palavra. Que toda corrente seja quebrada pela autoridade do nome de Jesus. Minha alma pertence ao Senhor. Meu espírito é do Senhor. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Espíritos famintos, eu falo diretamente a vocês agora. Espíritos de carência espiritual, espíritos de luxúria, espíritos de obsessão, espíritos de desespero, espíritos de aflição que se alimentam da dor dos homens e mulheres, eu vos ordeno, soltem o meu caminho, soltem minhas emoções, soltem meu ambiente, soltem minha casa. Eu não sou pasto para demônios, eu não sou fonte de alimento para entidades, eu fui comprado por alto preço, fui lavado com sangue puro, fui selado com o Espírito Santo da promessa. Saiam agora, todos vocês, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora pelas raízes ocultas. Toda porta que foi aberta na minha linhagem familiar, todo pacto ancestral com entidades lunares, todo envolvimento de antepassados com feitiçaria,
com astrologia espiritual, com invocação de espíritos por meio da lua, com banhos místicos, feitos sob a luz lunar, com oferendas colocadas em encruzilhadas durante eclipses ou luas cheias, com promessas feitas a entidades ocultas. Eu agora quebro esses pactos. Eu renuncio essas alianças. Eu declaro: essa linhagem foi interrompida em mim. Minha árvore genealógica agora é enxertada em Cristo. Toda raiz podre é arrancada. Toda maldição hereditária é quebrada. Espíritos que foram alimentados por gerações, que criaram vínculos por sangue e sacrifícios, ouçam a palavra do Senhor. Está encerrado. Vocês não têm mais direito legal. Seus contratos foram rasgados. Suas autorizações foram revogadas. Seus caminhos estão bloqueados. O sangue do Cordeiro fecha todas as portas. O muro de fogo do Senhor cerca minha casa. O selo do Espírito marca minha mente. O escudo da fé cobre meu coração. A espada do Espírito está em minha boca. Eu não cairei em mais armadilhas noturnas. Repreendo agora toda influência de luas novas, luas crescentes, luas minguantes e luas cheias. Que nenhuma dessas fases interfira em minha vida espiritual, emocional, financeira, relacional ou ministerial. Que toda superstição relacionada à lua seja arrancada. Que toda instrução demoníaca camuflada de conhecimento místico seja rejeitada. Que toda prática oculta seja substituída pela pureza da adoração a Deus. Minha fé não está nos astros, está na rocha. Meu destino não está escrito nas estrelas, está nas mãos do Senhor. Meu caminho não é guiado por planetas, é conduzido pela luz da palavra. Levanto um clamor também por aqueles da minha família que ainda estão sob a influência de feitiços lunares e espíritos famintos. Oro agora por cada alma oprimida, por cada mente confusa, por cada coração seduzido pela falsa luz. Que a verdadeira luz brilhe sobre eles. Que os grilhões se rompam, que as vendas caiam, que os encantos sejam quebrados. Que o fogo de Deus visite cada um onde estiver. Liberta, Senhor. Transforma. Salva. Rompe os laços com as trevas. Reescreve as histórias. Estabelece o reino de luz nas gerações futuras. E por fim, clamo agora pelos meus sonhos. Que nenhuma criatura faminta penetre minhas noites. Que nenhum espírito das trevas caminhe entre meus pensamentos noturnos. Que nenhuma invasão oculta encontre brecha em meu sono. Eu cubro minha mente com a paz de Deus. Eu cubro meu travesseiro com o óleo da unção. Eu cubro meu quarto com a luz de Cristo. Todo sonho profano, sexual, distorcido de medo, perseguição, queda, ruína, abandono ou manipulação, eu cancelo agora. Que os meus sonhos sejam alinhados com o céu. Que o Espírito Santo me revele mistérios. Que anjos me cerquem. Que o nome de Deus seja entronizado nas minhas noites. Senhor Deus Todo-Poderoso, invencível em batalha, justo em juízo e implacável contra os poderes do mal, venho agora, com o coração firme e a fé erguida, continuar nesta guerra de oração. Não recuo, não hesito, não temo, pois sei que o Senhor dos Exércitos está comigo, que os céus lutam a meu favor e que os anjos ministradores operam ao redor da minha vida. Neste sexto momento de intercessão, dou prosseguimento à quebra total de encantamentos lunares e à expulsão completa dos espíritos famintos que tentam invadir minha alma, meu lar e meus caminhos. Eu declaro em alta voz: nenhuma energia projetada por meio da lua será capaz de me manipular. Nenhuma invocação dirigida às fases lunares prevalecerá sobre minha vida. Nenhuma profecia astrológica, nenhum encantamento, baseado em signos, elementos, casas espirituais ou posições planetárias, determinará o meu destino. Eu não sou regido pela lua, nem guiado por constelações, nem governado por conjunções celestes. Eu sou regido pela palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo e governado pelo Rei dos Reis. Neste momento, eu me levanto espiritualmente contra todos os rituais de banhos feitos sob a lua cheia, com águas consagradas, ervas enfeitiçadas e velas encantadas. Que toda obra feita com a intenção de abrir portais, atrair entidades ou alimentar espíritos com minha energia, minha imagem,
meu nome ou minhas emoções, seja consumida agora pelo fogo consumidor do Senhor. Que os vapores dessas feitiçarias se dissipem. Que os altares espirituais construídos nas dimensões paralelas sejam explodidos. Que os gritos dos demônios famintos ecoem na derrota. Que haja terror no acampamento inimigo. Pois quem se levanta contra um filho de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Clamo agora para que anjos do Senhor, portadores de brasas vivas do altar celestial, toquem com suas espadas flamejantes cada área da minha vida onde ainda houver resíduos, vestígios ou sombras deixadas por encantamentos lunares ou visitações de espíritos famintos. Queimarão tudo. Nenhuma raiz permanecerá. Nenhum cheiro das trevas ficará. Nenhum espírito camuflado resistirá. Eu profetizo uma limpeza total em minha vida espiritual, mental, emocional e física. Senhor, fortalece meu espírito com a firmeza dos guerreiros do céu. Derrama sobre mim a unção de Elias que não temeu os profetas de Baal. Derrama sobre mim a coragem de Davi, que enfrentou o gigante com uma fé imbatível, que eu me levante como um soldado do reino, cheio de discernimento para identificar armadilhas, cheio de autoridade para desfazer feitiços e cheio de luz para dissipar as trevas. Que toda aliança feita por terceiros em meu nome com espíritos lunares ou entidades famintas seja agora anulada. Se alguém usou meu nome, minha foto, meus objetos pessoais, roupas, cabelos ou qualquer outra coisa para me entregar aos encantamentos lunares ou às bocas famintas das trevas, eu declaro: está desfeito, está quebrado, está anulado. Nenhum pacto feito por terceiros em oculto terá validade sobre minha vida. Eu me posiciono em Cristo. Eu me alinho com o céu. Eu tomo posse da herança dos santos. Eu sou livre. Em nome de Jesus, eu rejeito toda a influência de sonhos recorrentes com luas estranhas, com figuras encapuzadas, com rituais misteriosos, com vozes que me chamam pelo nome, com presenças que me observam à noite. Eu cancelo todo enredo demoníaco que tenta prender minha mente em ciclos de medo, paralisia espiritual ou desgaste emocional. Eu cubro minha mente com o capacete da salvação. Eu consagro minha memória ao Senhor. Eu decreto que meus pensamentos serão controlados pelo Espírito de Deus. Nenhuma imagem oculta, nenhum símbolo lunar, nenhum som sutil de feitiçaria invadirá minha mente. Também oro, neste momento, por minha saúde física. Se alguma enfermidade foi plantada por meio de rituais lunares, seja durante luas cheias, eclipses ou noites dedicadas a oferendas, eu agora declaro: toda enfermidade oculta, causada por espíritos famintos que se alimentam de dor, sofrimento ou desgaste corporal, seja arrancada com violência. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Nenhum espírito das trevas pode habitar em mim. Nenhum sintoma enviado pelas trevas prevalecerá. A doença sai. A dor sai. A opressão sai. O cansaço sem causa sai. A fraqueza crônica sai. A saúde é restaurada. A força volta. A vitalidade ressurge. Levanto também um clamor contra os ciclos de repetição. Quebra, Senhor, os ciclos lunares de destruição. Se a cada mês em determinada lua minha vida entra em crise, seja emocional, financeira, espiritual, familiar, eu agora corto essa repetição. Se a cada eclipse há ruína, se a cada lua cheia há perturbação, se a cada virada de lua há perdas inexplicáveis, eu agora quebro esse padrão maligno. Em Cristo eu vivo de glória em glória. Em Cristo eu avanço. Em Cristo não há ciclos de destruição, apenas ciclos de crescimento e bênção. Senhor, cobre minha casa com o teu fogo. Que todo espírito faminto que ronda minhas janelas, que se esconde nos cantos escuros, que tenta penetrar pelas rachaduras do desânimo, seja expulso com gritos de juízo. Que minha casa seja território sagrado. Que as paredes da minha casa estejam ungidas com o óleo da presença. Que a luz de Deus brilhe até nos lugares mais ocultos. Nenhuma criatura faminta ficará à espreita. Nenhum feitiço será renovado. Nenhuma palavra maldita prosperará. Renuncio ainda
todo símbolo usado como porta de entrada para feitiços lunares. Colares com luas, tatuagens com símbolos ocultos, imagens de divindades lunares, objetos consagrados a poderes das trevas. Que o Espírito Santo me revele tudo o que precisa sair. Que o fogo de Deus consuma tudo o que está contaminado. Que eu não retenha nada que me ligue ao ocultismo disfarçado de arte, cultura ou decoração. Eu sou radical na minha separação. Eu escolho a santidade. Eu escolho a luz. Por fim, revisto-me novamente da armadura de Deus. Cinto da verdade apertado em minha cintura. Couraça da justiça protegendo meu peito. Escudo da fé em minha mão esquerda. Espada do Espírito em minha mão direita. Capacete da salvação cobrindo minha mente. Sandálias da paz me firmando no terreno da vitória. Eu estou pronto. Eu permaneço firme. Eu avanço na autoridade de Cristo. A lua pode brilhar, mas não tem poder sobre mim. Espíritos famintos podem clamar, mas não serão ouvidos. A escuridão pode tentar, mas jamais vencerá, porque o Senhor é o meu general, e esta guerra já está vencida. Deus Altíssimo, Senhor que habita em luz inacessível, Rei que governa com justiça e verdade, continuo nesta jornada de intercessão e guerra espiritual, em plena convicção de que nenhuma força maligna poderá resistir ao poder do teu nome. Chego à 7ª parte desta oração com o coração inflamado pela tua presença e os lábios ungidos para declarar vitórias contra toda feitiçaria lunar e contra toda fome espiritual que tenta invadir minha vida. Hoje, em nome de Jesus Cristo, declaro o colapso final das redes de encantamentos lunares e o fim da influência de espíritos famintos sobre minha história. Eu invoco agora a justiça do trono eterno para julgar todas as palavras lançadas em noites de lua cheia contra mim. Se alguém em oculto pronunciou sentenças, maldições, desejos malignos ou pedidos às trevas para destruir minha paz, minha saúde, minha prosperidade, minha família ou minha fé, essas palavras estão agora sendo anuladas, consumidas, destituídas, de força e sepultadas no abismo. Que cada maldição lançada contra mim se transforme em bênção. Que todo desejo do inimigo caia por terra. Que todo decreto do inferno seja rasgado pelas mãos ensanguentadas de Cristo. Eu me levanto também contra a manipulação de marés espirituais provocadas por feitiçaria lunar. Rejeito os comandos astrais enviados para mudar minhas emoções. Rejeito manipulações de humor causadas por invocações lunares. Rejeito oscilações de ânimo, surtos emocionais, perturbações interiores e qualquer oscilação causada por forças espirituais que operam através das fases da lua. Eu tenho a mente de Cristo. Eu possuo o fruto do Espírito. Eu sou governado pela paz, pela mansidão, pela alegria, pela paciência e pelo domínio próprio. Nenhuma força lunar tem autoridade sobre meu sistema emocional. Expulso agora todos os espíritos famintos que, à semelhança de chacais e hienas espirituais, rondam minha vida em busca de brechas. Espíritos que desejam minha energia vital, minha atenção, minha fé, minha adoração. Espíritos que se alimentam do medo, do desespero, da dúvida, do lamento, da ansiedade e da tristeza. Eu os expulso com autoridade. Ordeno que batam em retirada em nome de Jesus. Seus portais estão fechados. Suas fontes foram secas. Seu acesso foi bloqueado. Que o anjo do Senhor, com espada de fogo, os encurrale e os lance no lugar do tormento. Senhor, se alguma área da minha vida ainda alimenta esses espíritos, seja por palavras de murmuração, seja por hábitos de pecado, seja por falta de vigilância, mostra-me com clareza. Eu quero cortar toda oferta, toda fonte, todo rastro de alimento espiritual que sustente demônios ao meu redor. Ensina-me a viver em santidade, a falar com sabedoria, a orar com intensidade e a andar com temor. Que não haja em mim nada que atraia os abutres do reino das trevas. Que minha vida seja incômoda para as trevas e deleitosa para o céu. Clamo agora pelo envio de anjos caçadores para rastrear e eliminar toda entidade que tenha sido designada para me seguir, me observar, me estudar
ou copiar meus passos. Que sejam confundidas, que sejam aprisionadas, que percam seus mapas, seus acessos, suas visões, suas coordenadas, que todo GPS espiritual usado pelas trevas para monitorar minha vida seja destruído. Todo plano de rastreio seja apagado. Toda vigilância demoníaca seja encerrada. Eu declaro que estou escondido em Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, cercado pelo exército do Altíssimo, invisível às trevas e visível apenas à luz de Cristo. Repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito faminto que se disfarça de espírito guia, de mentor espiritual, de ancestral protetor, de entidade conselheira. Nenhuma entidade espiritual que não confesse que Jesus Cristo veio em carne e que não esteja sujeita ao seu senhorio, pode permanecer ao meu redor. Rejeito toda invocação a avós mortos, mestres ascensionados, espíritos de cura que operam fora da cruz. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo, e é apenas nele que confio. Senhor, se em algum momento fui enganado, se em algum momento participei de rituais inconscientes, se repeti frases de feitiçaria disfarçadas em músicas, livros, filmes ou redes sociais, peço perdão. Cancela essas palavras, apaga essas sementes, limpa minha alma, recolhe todas as portas que abri, mesmo sem saber, derruba todo o altar que levantei, mesmo sem intenção, purifica minhas mãos, minha mente, minha história. Que toda presença noturna, toda insônia causada por vigília demoníaca, toda opressão ao dormir, todo peso ao acordar, toda paralisia espiritual, todo gemido oculto, toda respiração presa, todo grito sem som, seja removido agora. Que os céus enviem anjos guerreiros para proteger minha noite. Que minha cama se torne um altar de descanso santo. Que o meu quarto seja tomado pela paz de Deus. Que toda a atmosfera espiritual seja purificada. Que a unção do óleo fresco desça sobre minha cabeça antes do sono. Que o Espírito Santo me embale em segurança e me guarde dos terrores da noite. Também declaro a blindagem dos meus filhos, se tenho ou terei. Nenhum espírito faminto terá acesso à nova geração. Nenhuma herança de encantamentos lunares passará de pai para filho. Nenhum pacto ancestral terá validade sobre minha descendência. Eu quebro maldições hereditárias. Eu interrompo linhagens de feitiçaria. Eu clamo o sangue de Jesus sobre minha genealogia. Que toda raiz de ocultismo seja arrancada. Que a minha casa sirva ao Senhor, de geração em geração. Por fim, levanto um clamor pelo meu nome. Se alguém escreveu meu nome em papéis, enterrou em cemitérios, escreveu em velas, soprou em banhos, invocou sob a lua, eu declaro: o nome que vale sobre mim é o nome que está escrito no livro da vida. Meu nome está nas mãos de Deus. Está escondido no sangue de Cristo. Nenhuma manipulação terá efeito. Nenhum encantamento poderá tocar meu nome. Meu nome é bênção. Meu nome é chamado pelo céu. E assim, Senhor, nesta 7ª parte da oração, eu avanço com fé. Sigo guerreando em espírito. Me recuso a voltar atrás. Me recuso a ser vítima do oculto. Me recuso a ser alimento de demônios. Sou templo vivo. Sou propriedade santa. Sou escolhido para manifestar a glória do Senhor na terra dos viventes. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto clamava, então compartilhe agora com alguém que também precisa dessa libertação. Marque nos comentários quem precisa ser fortalecido. Escreva: eu rompi com as trevas, para declarar sua vitória nos céus e na terra. E não se esqueça, curta, comente e envie para 7 pessoas. Vamos juntos levantar um exército de luz contra todo encantamento lunar e espírito faminto. Chegou a hora de sermos instrumentos de libertação.